Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Apesar do calor, tive que fechar a janela aqui. Tá tendo a Revolução Francesa lá fora. Não sei o que é, tá uma gritaria. Que eu moro perto da Paulista. A gente com microfone, sei lá o que tá rolando. Bom, vamos dar uma olhada nessa partida aqui que aconteceu no Tata Steel Masters 2021. Pessoal, sinceramente, pra mim, a melhor partida de 2021. Tudo bem que o ano começou agora, né? Mas eu gostei demais dessa partida. Fabiano Caruana aqui contra o MVL. Dois gigantes, Fabiano Caruana, número 2 do mundo. O MVL, o Maxime Vachier-Lagrave, jogador francês. Estamos falando da turma aqui. Caruana com 2.823 de rating. O MVL chegando aos 2.800, 2.784. Dois gigantes, né? E vamos dar uma olhada então. Fabiano Caruana abre aqui com o peão do rei. Temos aqui E4, portanto, C5 aqui pelo MVL, a defesa siciliana, e agora cavalo em F3. Temos D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3, e aqui A6, olha aí, MVL. O MVL vai mais uma vez aí para variante Najdorf da defesa siciliana, sim, é uma das suas especialidades. Aqui o Caruana segue com o bispo G5, uma linha bem arriscada, E6 e agora F4, convidando o francês a jogar a linha do peão envenenado. Eu fiz um vídeo do canal do francês jogando a variante do peão envenenado e perdendo aqui no Tata Steel Masters 2021. O Fabiano Caruana tá provocando aqui o MVL. E aí, você vai jogar isso de novo ou já aprendeu a lição? O MVL se sente desafiado e vai pro lance Dama B6, a variante do peão envenenado, aqui mais uma vez pelo francês. Aqui o Caruana segue com Dama D2, protegendo o cavalo e convidando a captura. E o MVL, eu vou capturar. Então o MVL joga a Dama por B2, Torre B1 atacando a Dama em A3. Aqui, se eu não me engano, F5 foi jogado contra o francês, mas agora é o Caruana jogando e ele segue aqui com bispo em E2. Temos cavalo C6, cavalo por C6, B por C6 e aqui E5, imediatamente atacando aí o cavalo, cavalo D5, cavalo por D5 e agora minha mãe mandou eu escolher este daqui, mas como eu sou teimoso... Aqui o MVL tem que escolher um dos peões para capturar esse cavalo, né? A regra geral, se você pegar o livro lá de quem está estudando xadrez, vai falar assim... Como regra geral, devemos escolher o peão que vai em direção ao centro, né? Então o peão mais afastado do centro em direção ao centro. Esse aqui já está no centro, então não é tão recomendável, né? Mas os grandes mestres sabem que existem outros aspectos. Aqui tem a questão desse bispo mal, né? Se você captura com o peão de C, vai ter problema para desenvolver o bispo de casas claras e tudo mais. Então aqui... segue a direção do vento, o MVL, ele chuta um lance aqui, um dos lances iguala, o outro fica pior. O MVL então vai pro lance que fica pior, aqui ele não seguiu o livro, hein, não seguiu o livro, olha aí no que deu, faz aqui o lance por D5, claro que aqui ele não ia imaginar a resposta do Caruana, porque aqui não é muito simples de ver, aqui é bem compreensível esse lance, né, é dinâmico, ganha tempo aqui para desenvolver o bispo de casas claras e tudo mais. O problema é os próximos lances do Caruana são sensacionais aqui. O próximo lance do Caruana entra para a história. É o lance E6, aqui o melhor lance da posição. O que o Caruana tá fazendo, meu Deus do céu? Aqui o MVL tem várias opções, né? Bispo capturar o peão. O MVL joga aqui o lance F6, atacando agora o bispo do Caruana, né? Por que não capturou esse peão aqui, Rafael? Não dava para jogar bispo por E6? Olha que bonito. Se ele tivesse jogado bispo por E6, o Caruana jogaria F5 agora. É uma maravilha, entregando todos os peões. Caruana jogando aqui de forma extremamente ativa. E depois de bispo por F5, Roque atacando o bispo seria uma possível continuação. H6 contra-atacando o bispo. Depois de bispo H4, bispo E6, você fala o seguinte: Rafael, e aí, qual que é essa do Caruana? Ele entregou 3 peões, aqui o MVL tem 3 peões a mais, por que o Caruana faria isso? Essa sua análise tá furada, o Caruana não ia fazer isso de jeito nenhum. Provavelmente ele faria e seguiria aqui com torre B7, e aqui a gente tem um problema de um rei que não deu roque, um bispo que não pode desenvolver, e um bispo vindo para G4 para tentar abrir o rei e atacar em F7. Seria uma posição monstruosa aqui para o Caruana. Depois de G5, por exemplo, poderia seguir com o bispo G4 imediatamente
entregando os dois, qualquer um dos dois bispos, pode escolher, os dois estão de presente, mas nenhum pode ser capturado. Por exemplo, aqui bispo E7 desenvolvendo louco para dar roque, poderia seguir com bispo por E6, F por E6, e aqui dama E2 deixando o bispo em H4, ou seja, gente, claro que não ia seguir dessa forma, mas o que eu quero mostrar é, as brancas teriam muita atividade, muito ataque, o tema do rei exposto, né, esse rei não dá roque nunca mais, e aqui tudo sendo atacado. Uma possível continuação apenas para ilustrar, né, para a gente tentar ver cadê a vantagem aqui das brancas. Torre F8, por exemplo, dama H5 cheque, rei D8, bispo F2, D4, dama G6, D5, bispo por D4, torre por F1, cheque, rei por F1, rei C8. E aqui parece que não tem nada demais, parece que as pretas conseguiram se segurar, mas ainda teria dama por E6 aqui, cheque, entregando a torre. E depois de rei por B7, nem capturar o bispo. Aqui dama D7, cheque, o rei agora não tem para onde escapar. Só sobraria a casa de B8 e aí viria bispo E5 cheque e as brancas vão ganhar agora o bispo e a dama na sequência. O rei não tem para onde ir. Bispo D6, bispo por D6, dama por D6, dama por D6 e uma posição vencedora. Aqui para o Caruana é claro que aqui é apenas uma análise, né? Uma possível continuação, mas apenas para ilustrar quanta compensação as brancas obtêm com esses gambitos aí do peão de peões que o Caruana fez, né? Então E6 aqui é um lance maravilhoso do Caruana, maravilhoso. O francês pressente o perigo aqui, ou calcula bastante e faz lance F6. E agora bispo H5 cheque, que bonito isso, né? Aqui convidando o lance G6 e teria os dois bispos atacados. O MVL segue aqui com rei D8, tá? Mas se ele tivesse jogado aqui o lance G6, o Caruana estaria vencendo aqui com bispo por F6, torre G8 e bispo G4, por exemplo, com uma posição muito forte para as brancas. Então depois de bispo H5 cheque, rei D8 aqui pelo MVL e agora bispo em H4. Temos aqui D4, bispo em F2 atacando o peão central e agora dama C3 desesperadamente propondo aqui a troca das damas. E o Caruana vai para mais um lance interessantíssimo aqui da posição. Vai para um lance de encher os olhos aqui de Botvinnik, de Capablanca, dos jogadores da história do xadrez, dos grandes jogadores da história do xadrez. F5, consolidando a dominação total aqui na partida. A partida seguiu com dama por D2, cheque, rei por D2. E agora o Caruana tem um peão passado muito bem protegido e vai explorar tudo isso aqui nos próximos lances. Vamos ver que bonito. Bom, primeiro o peão de D4 está atacado, o MVL segue com C5 e agora bispo em F3, atacando a torre, forçando a resposta da torre A7, afinal de contas B8 não está disponível no momento, então torre A7 e agora G4, reforçando essa cadeia de peões aqui. Temos G6 atacando a cadeia de peões e agora bispo em H4, provocando um G5 que seria ótimo para fixar esses peões. No entanto, o francês segue aqui com bispo E7, protegendo o peão, e agora a torre B6, sobrecarregando aí a posição do MVL. O MVL segue com H5, H3, protegendo o peão. Aqui rei em E8, notem o bispo protegendo a torre, né, numa possível abertura de coluna H, tá tudo certo. Bispo G3, pressão total no ponto de D6. Torre aqui em C7, buscando um contra-jogo. Bastante interessante a ideia aqui do MVL, né? Porque aqui, se por exemplo, não foi o lance jogado, se por exemplo bispo por D6, depois de bispo por D6, torre por D6, rei E7 aqui, as pretas têm contra-jogo. Por exemplo, torre B6, H para o G4, H para o G4, torre por H1, bispo por H1. Não foi assim que seguiu na partida, né? Mas depois de G por F5, G por F5 e C4, as pretas têm contra-jogo aqui. Pode ter muito jogo pela frente e o Caruana estaria dando muitas chances aí para o MVL. Então o Caruana vai para uma ideia sensacional aqui, mais uma vez, enchendo os olhos aqui de Capablanca e Botvinnik, com o lance rei D3, melhorando a posição do rei. Olha onde é que esse rei tá indo aí, vamos ver. H para o G4, H para o G4, torre por H1, bispo por H1, G por F5, G por F5 e aqui bispo F8 e as pretas estão dominadas. Rei C4 melhorando a posição do rei, torre H7, bispo E4 colocando o bispo protegido, bispo em E7 e agora bispo por D6 capturando mais um peão, bispo por D6, torre por D6, bispo B7 propondo a troca dos bispos
bispo por B7 e torre por B7, e a gente tem uma posição onde todo mundo tem uma torre, todo mundo tem 4 peões, mas os peões aqui do MVL vão começar a cair, porque o rei e a torre do Caruana estão melhores posicionados. Então torre por A6, torre B2 indo atrás dos peões, rei por C5, torre por C2, cheque, e simplesmente rei por D4. E nessa posição o francês MVL abandona aí a partida, né? Rafael, por que ele abandonou aqui, né? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui simplesmente um peão passado aqui muito bem protegido, outro peão passado na coluna A, 2 peões a mais, um rei bem colocado, um rei fugindo, né? Aqui realmente não tem muito o que fazer. Vamos ver, por exemplo, uma possível continuação aqui, ó. Torre F2, rei E4 protegendo aí o peão. O que vai fazer? Dá cheque aqui, torre E2 cheque, rei F4, rei F3, tanto faz. Vamos jogar rei F3 para não ter mais cheque. Torre E1, e aqui as brancas estão completamente dominando, né? A4, torre F1 cheque, seria uma possibilidade. Rei G4, torre G1, rei H4, por exemplo. Vou ficar dando cheque, torre H1 cheque. Rei G3, vou dar mais cheque, torre G1 cheque. É chato isso daí, né? Tem muito cheque, né? Aqui pode ficar dando bastante cheque. Enfim, mas uma hora esses cheques acabam, né? Uma hora aqui o Caruana vai ficar bem melhor. O rei vai apoiar aqui a subida do peão. Então, por exemplo, uma possível continuação aqui, rei D6 ou rei B6 também, acho mais direto, né? Torre F1 atacando o peão, torre A5 protegendo. Aqui então o que as pretas podem fazer é só ficar esperneando, né? Rei E7 aqui, agora tira a torre da frente aqui do peão e vai passar o peão, né? Rei D8, por exemplo, que seja, dá para jogar um rei B7 aqui para segurar a entrada do rei adversário, e aí com a torre segurando os cheques na coluna B, segurando o peão de F5 e o peão aqui protegido, tanto pela torre, né, quanto pelo rei, a gente tem um tapete vermelho aqui, e aí não precisa continuar analisando, né? Já dá para sentir que as brancas estão ganhas nessa posição, e por isso que aqui então no lance, cadê? 30 e... foi um pouco mais para frente, né? Vamos ver aqui a posição do abandono, um pouquinho mais para frente. No lance 37, rei por D4, nessa posição o MVL abandonou a partida. Sensacional, né? Eu achei essa partida demais, dominação total do Caruana contra o MVL. Gostei demais dos gambitos dos peões ali do Caruana no começo da partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 98,3% de precisão para o Caruana, 86,1% de precisão para o MVL. MVL realmente sofreu aí na posição. Temos um lance brilhante do Caruana, a gente vai ver qual é. 20 aqui dos lances foram os melhores para o Caruana. Um lance excelente, 2 bons, 10 de livro. 2 imprecisões e 1 erro apenas, Caruana. E MVL, uma imprecisão e 3 erros, né? Principalmente aqui, a gente vê no gráfico, principalmente a partir de um momento aqui, o MVL não conseguiu voltar mais, não conseguiu segurar mais, né? E que momento foi esse? Foi exatamente o peão lá, né? Qual peão minha mãe mandou, né? Acabou capturando com o peão, não seguiu o manual, não seguiu o livro e acabou ficando pior, né? Vamos voltar lá no tabuleiro e ver também o lance brilhante do Caruana, vamos lá. Bom, nessa posição, mais uma vez o MVL, minha mãe mandou aqui, mas se ele tivesse capturado com o peão de C, tá tudo certo. Sim, tem um bispo mal aqui, é verdade, mas isso aqui a longo prazo se conserta. Por exemplo, aqui se seguisse com o roque, poderia jogar dama C5, cheque, rei H1, H6, forçando o bispo H4, aqui uma linha praticamente forçante. D por E5, F por E5, bispo E7 propondo as trocas, bispo por E7 e dama por E7. Aqui o MVL teria um peão a mais? Teria um peão a mais. O MVL estaria melhor? Não necessariamente, porque aqui o Caruana tem um bispo bom contra um bispo mau, né? Tem aqui colunas bastante ativas, tem um peão dominante aqui, um peão ganhando bastante espaço aqui no centro, um peão avançado. Então, por conta de tudo isso, dá para dizer que o Caruana tem compensação e talvez até uma ligeira vantagem mesmo com um peão a menos. Mas o francês estaria no jogo, com certeza tem possibilidades de jogo aqui, pode de repente devolver esse peão para conseguir alguma compensação, tentar bombardear o peão central, enfim, o jogo vai embora, né? Então poderia ter seguido dessa forma. Quando captura com o peão de E, o que o francês não contava é com o lance brilhante do Caruana, o único lance que dá vantagem para as brancas, o lance E6 que o Caruana encontrou, e isso aqui é simplesmente espetacular, né? A gente viu que se jogasse bispo por E6 viria F5, que coisa maravilhosa. E se tivesse capturado com o peão de F, aqui viria F5 da mesma maneira, né? Olha que bonito isso. E se joga E5, joga roque,
Aqui, mais uma vez, por conta da falta de desenvolvimento das negras, mesmo com esses peões a menos aí, o Caruana tá melhor. Por exemplo, H6 já joga um F6 aqui. Bonito demais, né? E aqui H por G5, F por G7, Bispo por G7 seria uma possível continuação. Dama por G5 e as brancas estão ganhas aqui. Uma possível continuação, Dama C5 cheque, Rei H1, por exemplo, Dama 7, protegendo aqui o Bispo. Mas aí Dama G6, Rei D8 e Torre F7. E as brancas estão completamente ganhas aqui numa posição como essa, né? Então maravilhoso, maravilhoso demais aqui. Esse lance aqui pegou o francês no pulo, E6, o lance brilhante. E aí realmente não deu mais. Mais uma vez a sequência aqui do Caruana simples, olha só, F5, isso aqui também é uma poesia, F5, né? Dominação completa, e aqui no lance 19 o Caruana já está ganho por conta dessa dominação aqui, as peças das negras não conseguem desenvolver, né? E aqui mais uma vez rapidamente toda a técnica do Caruana para vencer numa posição como essa, né? Foi melhorando a posição das peças, foi mantendo aqui o peão passado bem protegido, melhorando a posição do rei, né? Aqui protegeu o bispo, aqui capturou, os peões começam a cair, né? E mesmo depois da troca de peças, uma posição aqui, um final vencedor aqui para o Caruana depois de todas essas simplificações. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.